Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a oitava edição da revista falada Valente. Acessibilidade de mulheres transgêneros aos serviços públicos. O que esperam do serviço de saúde? Por Beatriz Alves. Transgênero é a pessoa que nasceu com um determinado sexo, mas identifica-se ao longo da vida com o sexo oposto, como, por exemplo, a mulher trans, que ao nascer foi designada ao sexo biológico masculino, porém possui uma identidade de gênero feminina. Ao nos referirmos sobre a acessibilidade de mulheres trans aos serviços de saúde, a sociedade heteronormativa impõe questionamentos a fim de impor seu preconceito de modo mais passivo. Por exemplo, quando mulheres trans reivindicam algo que está na Constituição, como direitos básicos de atendimento humanizado, é comum ouvirem a seguinte indagação: qual privilégio vocês buscam com esses movimentos? A verdade é que, na prática, os direitos básicos como nome social e pronomes não são respeitados dentro de unidades de saúde, sejam públicas ou privadas. Sabe-se que em meados dos anos 60 e 70 iniciou-se a descoberta de algumas transexuais que migraram para a Europa, em especial para Paris. O preconceito então se intensificou, onde para a sociedade já era difícil aceitar a relação homoafetiva, imagine entender a transexualidade, que fugia do padrão de normalidade definido como masculino-feminino. Desde então, passou a se chamar de travesti ou traveco como termo pejorativo às mulheres trans. No que pese à saúde dessa população, observamos a negligência dos serviços de saúde da época, quando se negavam a atender demandas às mulheres trans, começaram a utilizar hormônios por conta e também a aplicar os chamados silicones industriais, sem orientação médica e sem estudos efetivos sobre a eficácia desses tratamentos. Até hoje, conseguimos perceber a negligência do sistema de saúde e da educação, pois na formação profissional de médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros, não são enfatizados tais assuntos. A atenção primária, que deveria ser a porta de entrada de pessoas transgêneros, não investe em treinamentos, muito menos em atualizações sobre os assuntos, dificultando assim o acesso de mulheres trans a tratamentos fiéis e com comprovação científica, e limita, com isso, os profissionais no atendimento. A feminilização de mulheres trans continua sendo uma das principais barreiras para o acesso em qualquer espaço. E isso implica em como ela se vê e principalmente como os outros vão a examinar. Boa parte de nós, mulheres trans, evitamos os serviços de saúde por conta da falta de acolhimento, do tratamento transfóbico, do despreparo de profissionais e da objetificação de transmissoras de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e de prostitutas. Embora essa seja a realidade de muitas, jamais deveria ser foco principal na abordagem e na anamnese dessas pacientes. Sendo pacientes entrevistadas pela UFG e em uma pesquisa sobre como eram acolhidas nos serviços de saúde, ao total foram 74 pacientes entre homens e mulheres transgêneros, e 61% destacam a falta de preparo, a dificuldade no acesso, o desrespeito com o nome social em todas as esferas e níveis de atenção à saúde. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O SUS hoje abrange 54% da população negligenciada e socialmente prejudicada. Em 1º de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde disponibilizou uma portaria que garante a implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT
conforme a Resolução número 2, de 6 de dezembro de 2011. Essa resolução tem por objetivo nortear os governos dos estados e as secretarias municipais de saúde a fim de garantir o acesso de pessoas plurais aos serviços públicos, sem discriminação, tendo em vista que as principais barreiras no acesso são o estigma, o desrespeito, o despreparo e a falta de inclusão. Ainda assim, continuamos na luta por direitos de saúde, pois só a criação da política de saúde LGBT não foi suficiente para cessar o preconceito institucional na área da saúde. Nossa expectativa é que, com o passar do tempo, possamos nos empoderar desses espaços e agir de forma política e democrática na criação de novas leis e diretrizes para lutarmos por preservar e defender o SUS e as políticas públicas de saúde. A defesa dessa política, que foi um marco na história LGBTQIA+, e que até hoje faz a diferença na vida de pessoas transgêneros e plurais, deve ser constante, pois, quando aplicada, faz com que a população seja atendida com qualidade e humanização. Reduz o número de mortes por automedicação e aplicação de silicones industriais, garante qualidade de vida. Os serviços públicos mostram-se importantes e indispensáveis na sociedade, legitimando lutas e causas importantes que o serviço privado jamais alcançaria. Viabiliza o acesso à saúde, à educação, ao direito ao lazer, se faz presente em todos os espaços públicos. Beatriz Alves é técnica de enfermagem na Secretaria de Saúde de Herval do Oeste e no Hospital Universitário Santa Terezinha. Graduanda de enfermagem, ativista, trans e travesti. Referências bibliográficas. Polakiewski, A Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIA+, o que você precisa saber. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa, Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa, Brasília, primeira edição, Ministério da Saúde, 2013. Jornal UFG, Pesquisa investiga acesso à saúde pela população trans. Sinjuski, sempre na luta.